Bom dia, me chamo Gabriela, sou aluna de estágio 5 e a aula de hoje vai ser sobre fotossíntese. Então vamos lá. Para introduzir o assunto, eu trouxe uma charge onde tem uma flor já desabrechada conversando com um pequeno broto. E a flor diz: Pois bem, é hora de começar a aprender coisas importantes da vida. Na fotossíntese, transformamos a água e o gás carbônico em glicose. Carboidratos sintetizados vão ser revertidos em outros compostos. E o pequeno broto desabrocha, né? Sai florzinha, abração, borboleta. E ela diz que ele se perdeu para a poesia. Então a gente vai conversar um pouco sobre a importância da água e do gás carbônico na produção da glicose e como que esses carboidratos sintetizados vão ser revertidos em outros compostos para que possa ser usado pela própria planta. Então, vamos para começar um pouco falar sobre uma coisa que a gente escuta muito, né? A Amazônia é o pulmão do mundo. Primeiro, falar um pouco de anatomia, né? Que o pulmão, ele é um órgão, ele é uma estrutura que a sua função não é produzir oxigênio, né? A sua função é respirar, né? Então, é usar esse gás oxigênio para enriquecer o nosso corpo, para a circulação poder acontecer e tudo funcionar com um bom funcionamento. Então, já estaria errado do ponto de vista anatômico, porque não teria sentido. E também não seria verdade se fosse em relação ao ponto de vista de produção de oxigênio, porque na verdade a quantidade de oxigênio que vem das nossas florestas, seja da floresta amazônica, da Mata Atlântica, dos biomas de um geral, dos biomas terrestres, não é a maior parte do oxigênio que a gente respira. E se vocês têm alguma ideia do que pode ser essa outra fonte? E aqui a gente tem uma outra charge, que são algas no divã. Então já vai dar um spoiler da gente do que é, né? Depois de tanta fotossíntese, de tanta produtividade, de tanto produzir oxigênio para o planeta, e a Amazônia, que é o pulmão do mundo, então a alga está revoltada. Então isso já dá muito mais que um spoiler, né? Já nos diz quem de fato seria esse pulmão do mundo, né? Aqui a gente tem uma imagem das algas, então seriam esses organismos aquáticos os responsáveis pela maior parte da produção de oxigênio que a gente tem no planeta, não os biomas terrestres como a gente acha. E por que eu estou falando isso tudo numa aula de fotossíntese? Porque é importante a gente ter uma visão mais geral, falar um pouco sobre ecologia e trazer para dentro do nosso assunto. Não adianta eu chegar aqui e explicar diversas reações sem que vocês entendam quem são os organismos que fazem fotossíntese. Eles estão só aqui na Terra? Então não. A gente tem aquela plantinha que a gente tem no quintal, da mãe, da avó, nossa, mesmo. Mas também quando a gente vai na praia e a gente encontra uma alga, também é um ser fotossintetizante. Então a gente vai estar conversando um pouco sobre como eles funcionam hoje. Então agora para falar um pouquinho sobre a importância da fotossíntese. A fotossíntese é um processo muito importante para o próprio organismo, né? Então é o meio onde esse vegetal ou essa cianobactéria vai conseguir produzir seus carboidratos para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para as suas funções metabólicas, né? Assim como a gente precisa se alimentar, por exemplo. Mas também tem uma importância ecológica gigante, já que esses organismos, né, esses seres fotossintetizantes, esses seres autotróficos, né, não precisam se alimentar de outros seres, eles são a base da cadeia alimentar. Então, quando a gente observa uma imagem de cadeia ou de teia alimentar, a gente sempre vai ver um consumidor, e quando a gente busca lá na raiz, quando a gente chega até o consumidor primário, ele vai estar se alimentando de um produtor, ou seja, de um ser fotossintetizante. Se for no ambiente marinho, vai ser uma alga, se for no ambiente terrestre, vai ser uma planta, mas o que a gente está falando aqui é sobre a importância da fotossíntese. Então, vai muito mais do que somente se nutrir, né, em relação a um organismo, a uma planta, porque tem todo um impacto em toda a cadeia alimentar. E uma coisa interessante é que a fotossíntese é responsável pelo crescimento da planta. Então, não sei se vocês já tiveram a experiência de ter uma planta dentro de casa e perceber que quando você colocou ela para dentro de casa, caso ela estivesse no quintal, ela mudou o seu comportamento. Se ela era uma planta que precisava muito de sol, talvez ela tenha ficado um pouquinho murcha ou tenha acontecido alguma coisa do tipo. Eu, por exemplo, ganhei um lírio de presente lindíssimo. Ele tinha 8 flores assim que eu ganhei e eu deixei ele no quintal. Ele estava maravilhoso.
E depois eu fui esquecendo de molhar, não fui botando mais no sol, não sei se dá pra ver direito. E hoje em dia ele tá aqui sem flor já tem um bom tempo. Eu tenho cuidado dele, mas assim, eu vi como o momento que ele não estava fazendo fotossíntese prejudicou o desenvolvimento da própria planta, né? Então é que nem a gente. Se a gente não está fazendo nossas refeições corretamente, isso vai ter impacto no nosso desenvolvimento. A gente pode ficar mais lento no raciocínio, né, mesmo. E até o nosso corpo, né, ficar mais cansado. Então acontece a mesma coisa com a planta. Ela precisa de água, ela precisa de nutrientes e precisa principalmente do sol para poder realizar a fotossíntese. Então tem uma importância tanto para a planta, né, individual, digamos assim, quanto para o ecossistema de um modo geral. E agora falando um pouco sobre a definição da fotossíntese, né? Em biologia, a gente sempre vai pegar a palavra e vai destrinchar que isso sempre vai nos atribuir algum significado, geralmente com origem no grego ou no latim. Nesse caso, a origem é do latim, essa palavra. Então, foto, aqui essa escrita está em itálico dessas duas palavras, porque está se referindo à palavra em outra língua, né, no latim, no caso. Então, foto está remetendo à luz, à luminosidade e síntese a formação, síntese. Então, sempre em biologia, quando você ouvir falar em síntese, você pode associar a formação, a construção de alguma coisa. Nesse caso aqui, foto, então seria a formação dependente de luz ou com uma interferência, alguma participação da luz. Então, para definir, né, o que seria a fotossíntese? A fotossíntese é a transformação da energia luminosa, geralmente energia solar, né, em energia química. E é a forma como os vegetais, que a gente viu que também são bactérias, né, obtêm energia para suas atividades metabólicas. Então, o que acontece? A planta ela consegue absorver energia solar, né, e transformar isso em energia química, porque assim, não basta o sol vir incidir sobre a planta e aquela energia vai ser absorvida e vai como se fosse um feixe de sol para cada célula. Na verdade, não, ela precisa ser transformada em energia química, assim como nós. Nós nos alimentamos, então a gente pega lá um pedaço de macarrão, por exemplo, e não vai um pedacinho de macarrão para cada célula. O nosso alimento ele precisa ser quebrado, né? Sair do macro, do grande, e para micromoléculas, para micropedaços, para poder ser transformado em energia. E sempre quando a gente estiver falando de energia, a gente pode lembrar do ATP. Como a gente viu lá nas nossas aulas anteriores, o ATP é a moeda energética da célula. Então, sempre quando eu estiver falando de energia, vocês podem se lembrar de ATP, que essa energia química vai ser justamente o ATP. E a gente diz que a fotossíntese ela se divide em duas etapas. Se a gente pegar livros mais antigos, a gente pode ver com os termos fase clara e fase escura. Mas os livros mais atuais já vão vir com os termos fase ou etapa, tanto faz, fotoquímica e química. Porque quando a gente fala clara, é, dá a entender que só vai acontecer no claro e a escura só vai acontecer no escuro. A escura não pode acontecer no claro e o claro não pode acontecer no escuro. E no decorrer dessa aula a gente vai discutir muito sobre isso se pode, se não pode, como acontece. E aqui do lado a gente tem um esquema, né? Onde a gente observa o sol, a planta precisa da luz solar, precisa de água, né? Para poder liberar o oxigênio. Mas a gente viu que a planta faz fotossíntese muito além do que para produzir oxigênio, né? É sobre a própria nutrição da planta como um organismo mesmo, né? Então, onde ocorre né, o processo da fotossíntese? Uma dica para quem confunde para diferenciar a célula animal da célula vegetal é observar a presença de vacúolo. Para toda célula vegetal você vai encontrar muitos vacúolos, que é o contrário da célula animal. Aqui a gente tem um vacúolo enorme, que parece até uma piscina gigante azul. Então isso já é um grande indicativo. E a presença do cloroplasto, né, que vai ser essa estrutura onde vai acontecer a fotossíntese. Nos animais ela vai estar ausente. Ela costuma ser esquematizada da coloração verde e a gente vai descobrindo o porquê. A gente pode relacionar até agora só com planta, né? Então, aqui tem uma foto, uma ilustração, não melhor, na verdade, sobre como é de um corte, como seria a parte interior do cloroplasto. Então, ele seria organizado assim, como se fossem diversas pilhas de um real. E a etapa fotoquímica, que seria a primeira etapa, ela vai acontecer nesse conjunto de moedinhas que se chama tilacoide. Enquanto a etapa química, que seria a antiga fase escura, ela vai acontecer no estroma. O estroma é algo análogo
ao hialoplasma, ao citoplasma que a gente encontra no meio da célula, onde as organelas vão ficar dispersas, então aquele conteúdo gelatinoso também tem dentro dessa organela. Então, o cloroplasto ele vai ser a organela responsável pelo processo fotossintético, enquanto uma etapa vai ocorrer em um local, outra etapa vai estar acontecendo em outro. Então, é importante salientar sempre que são em locais distintos. Então, a fase fotoquímica acontece no tilapóide e a etapa química acontece no estroma da célula. E aqui a gente pode observar que a estrutura ela é verde, né? Como eu falei, é uma coisa mais em relação à didática, que é usada nos livros, né, para facilitar o entendimento, o aluno na hora de lembrar para fazer a prova, mas também tem um fundo biológico no meio disso, digamos assim. Então, essa estrutura ela aparece com a coloração verde nos livros por conta da clorofila, que é um pigmento que a gente vai encontrar nas plantas e também nessa estrutura. Então, ele vai dar a coloração verde. Ah, mas então, se a planta não é verde, ela não faz fotossíntese, porque a clorofila é o pigmento responsável pela fotossíntese e é o que dá a coloração verde. Então, se a planta é de uma outra cor, aquela planta não faz fotossíntese. Na verdade, não. A gente não tem diversas plantas. Essa planta roxinha, por exemplo, a gente encontra muito no campus da UERJ, no Maracanã. E essas outras tantas plantas que a gente encontra por aí, significa que ela não faz fotossíntese? Se a planta não faz fotossíntese, se a planta não faz fotossíntese, como ela vai estar produzindo esse seu próprio alimento, né? Como ela vai estar produzindo matéria orgânica para poder se manter como um organismo vivo, que necessita de energia como qualquer outro. Então, falando agora um pouco com vocês sobre os pigmentos vegetais. Os pigmentos vegetais vão ser aqueles responsáveis pela coloração. E é só a gente pensar num prato de salada ou na nossa gaveta de legumes da geladeira. A gente não tem só plantas, né? Só vegetais, porque a cebola é uma planta, o alho é uma planta, o tomate, tudo isso. Tudo que a gente talvez não consiga enxergar como uma planta, um dia esteve lá. O feijão não veio dentro do saquinho, não veio nada assim, né? Ele tem um fundo. Então, se tem um pigmento de uma. Se tem uma outra coloração, é por conta da presença de um outro pigmento. Então, a gente vai conversar agora um pouco sobre os pigmentos principais e os pigmentos acessórios. Enquanto o pigmento principal é a clorofila, os pigmentos acessórios vão ser esses responsáveis por essa coloração variável. Então, a clorofila, ela pode ter o tipo A, B e C. E os carotenoides é um tipo de pigmento acessório. Então, como se fosse um pigmento secundário, digamos assim. Os carotenoides são pigmentos responsáveis pela coloração amarela, vermelha, laranja. E aqui do lado a gente tem uma ilustração com pimentão, com cenoura, com mamão, com diversos alimentos que têm essa coloração. Então indicam a grande presença de carotenoides. Mas não é porque tem um pigmento que deixa de ter outro. Somente com a presença do carotenoide não teria como ter clorofila, porque a clorofila é essencial para o processo. Mas um pigmento está ali para poder complementar o outro. Nada na natureza é à toa, como a gente cansa de falar aqui. Então, se existem os pigmentos acessórios e os pigmentos principais, será que é mesmo só por conta de coloração para a natureza não ficar toda verde, digamos assim, para a nossa flora não ficar toda da mesma cor? Na verdade, não. Tudo tem um porquê, né? Muito, muito além do porquê estético que a gente imagina. Então, além dessa diferença de coloração, esses pigmentos eles vão ter uma diferença em relação à absorção da energia luminosa. Então, aqui a gente consegue observar o espectro visível da luz. Sei que física é um pouquinho dificultoso, talvez, que algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade, mas vem comigo prestar atenção aqui que vocês vão conseguir entender. Então, aqui a gente tem o espectro visível da luz. Então, seriam todas as cores que são possíveis de ver, né? Da dispersão da luz branca. Então, se a gente pegar a luz branca e dividir, né, seriam as famosas cores do arco-íris. Cada tipo de pigmento ele vai conseguir absorver melhor um comprimento de onda. O que isso significa? Aqui na parte de cima a gente tem a ondinha, né, a parte ondulatória mesmo, proporcional à luz. Então, por exemplo, para uma determinada cor, o comprimento de onda é muito maior, enquanto para outra é muito menor. E é nisso que cada pigmento vai entrar. Então, talvez, enquanto um pigmento funciona melhor no amarelo, vai absorver melhor, né, a parte da luz do sol que tem esse espectro amarelo, ou talvez outro absorva melhor a parte azul. Então, essa vai ser a função desses pigmentos, né?
fazia com que perdão, né? A planta, na verdade, consiga absorver da melhor maneira possível a energia luminosa, para que possa aproveitar o máximo possível do espectro da luz. Porque se você parar para pensar que eu tenho só um tipo de clorofila, ou só qualquer outro pigmento, e esse só um tipo de clorofila só absorve na faixa do 500, ali, por exemplo. Se acontecer alguma coisa e a energia luminosa estiver mais fraquinha naquele dia, tiver, sei lá, 400 ou tiver menos, eu não vou conseguir absorver. E como é que vai ficar minha fotossíntese? Ela vai ficar prejudicada? Então não pode ser assim, né? A gente precisa ter esse equilíbrio e essa participação desses pigmentos acessórios para poder auxiliar no processo. Aqui a gente tem um gráfico falando um pouco sobre isso, né? Como eu já havia dito, a gente tem diferentes tipos de clorofila, né? Só que a clorofila A é a clorofila principal, e a gente vai encontrar em todos os organismos vegetais que fazem fotossíntese, né? Ou seja, em todos. Enquanto a clorofila B e a clorofila C, elas já vão ser classificadas assim como os carotenoides. Elas vão ser pigmentos acessórios. Então, o que acontece? Esses pigmentos acessórios, clorofila B, C e os carotenoides, existem, eles vão absorver energia luminosa e vão transferir essa energia para a clorofila A. E como eu havia dito aqui, suas diferenças são em relação ao local onde estão inseridas na faixa de absorção. Então, nesse gráfico, na parte inferior, a gente tem o espectro eletromagnético, né, disperso, essa luz branca, e tem a clorofila. Só para a gente observar, nesse gráfico não tem nenhum carotenoide. Então, a gente já vê que a clorofila B, ela absorve muito melhor do que a clorofila A quando a gente está ali naquela faixa do verde, meio pro azul. O pico dela é muito maior em relação à absorção. Enquanto, quando a gente está mais pro amarelo, pro laranja, a clorofila A absorve muito melhor do que a clorofila B. Então elas acabam se complementando. Uma não, uma sem a outra ficaria prejudicada, mesmo a clorofila A sendo a principal. Não é porque ela é principal que ela é a única no processo, não é verdade? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês muito comum que a gente observa principalmente no outono, né? Que é aquele pôr do sol lindo, as folhas todas amareladas e talvez em plantas que a gente nunca nem tinha visto uma folha de uma outra cor. Então o que aconteceu? Esse pigmento apareceu no meio do outono dentro, da, dentro dessa célula, da estrutura dessa folha? Na verdade não, esse pigmento ele sempre esteve ali, só que ele teve em quantidade muito menor do que a clorofila. E no outono a gente tem uma incidência solar muito menor, então essa clorofila ela não está sendo estimulada, né? E se ela não está sendo estimulada, ela não vai aparecer em tão grande quantidade. E os carotenoides e as outras clorofilas, né, os pigmentos acessórios, eles vão acabar se sobrepondo à clorofila A. Então vai ter em maior quantidade e a gente vai acabar vendo essa diferença enorme. Então, essa cena muito comum, na verdade, não significa que não tem clorofila A, tanto que precisa ter para poder realizar a fotossíntese, já que ela é o pigmento principal. Mas que nesse momento ela está em menor quantidade do que os outros pigmentos, os acessórios. Então, por isso eles são extremamente importantes. A gente não pode acreditar toda a importância do processo fotossintético à clorofila A, porque nesse momento de baixa incidência solar, como a gente viu lá naquele gráfico, os pigmentos acessórios vão ser extremamente necessários e muito importantes, porque eles vão conseguir captar faixas do espectro eletromagnético que a clorofila A não conseguiria captar. E agora voltando um pouquinho para o cloroplasto, porque a gente falou um pouco sobre os pigmentos, sobre o funcionamento deles. Então, só para lembrar que a estrutura, então a etapa química, que seria a fase escura, que seria a segunda, ela vai acontecer no estroma, que seria relativa ao hialoplasma, a essa massa gelatinosa de dentro da organela, no caso. Enquanto a etapa fotoquímica vai acontecer no tilacóide, né, no conjunto desses montinhos que a gente observa dentro da estrutura. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, eu não sei se todo mundo vai ter oportunidade ou tem curiosidade de mexer no microscópio de ver. Então aqui eu trouxe a imagem de como seria a organela, né? Como seria o cloroplasto visto de forma real. É completamente diferente do que é visto nos livros didáticos, eu não queria desanimar vocês. Mas é lindo, do mesmo jeito que a foto preto e branco, porque a imagem foi melhor tirada nesse tipo de microscópio, então esse é o resultado que a gente tem, mas a gente consegue observar todas as regiões, né, as lamelas, aquelas lacunas que tem dentro da própria organela, as membranas. Então aqui a gente consegue observar a membrana externa, a membrana interna, o conjunto das moedinhas, né, do tilacóide, as granas,
que aqui tem outros nomes, mas é equivalente. O estroma, que foi onde a gente conversou que vai acontecer a fase química, então ela seria a fase escura, né? Então, só para vocês observarem, não sei se todo mundo se interessa, tem contato, mas é mais ou menos esse visual de um cloroplasto, digamos que na vida real, né? Fora dos livros didáticos. E agora vamos falar um pouco sobre o processo da fotossíntese, né? Então vamos falar sobre a etapa fotoquímica, que seria a antiga fase clara. O objetivo dessa etapa vai ser transformar energia luminosa em energia química, porque foi o que a gente conversou. A energia luminosa é maravilhosa, é tudo que a gente precisa, não tudo, né? Precisa de água, precisa de nutrientes, precisa de muita coisa. Mas é tudo que ela precisa para realizar a fotossíntese nesse momento, pensando desse jeito. Mas ela não vai pegar o sol e vai dar para as células dela, então ela precisa transformar isso numa energia química. E quando a gente estiver falando de energia química, lembre-se que a gente pode resgatar os conteúdos lá da nossa aula em relação ao sistema humano, em ATP, glicose, tudo isso. Então ele vai ser dividido em duas etapas: a fotólise da água e a fotofosforilação. A fotólise da água vai ser a quebra da molécula da água usando energia luminosa. Vamos lá, resgatando. Biologia, tudo é palavra. Lise é quebra. Então seria quebra de alguma coisa, foto, luz. Então, quebra da água, né? Tá falando fotólise da água, usando a luz. Então, só aí na palavra já explicou tudo já. E a fotofosforilação seria a formação do ATP e do NADPH. O que seria esse ATP e NADPH? São moléculas altamente energizadas que vão ser utilizadas na outra etapa, na etapa química. Então, a gente está falando sobre produção de energia. Se eu estou produzindo moléculas que têm muita energia, tá ótimo, mas a gente vai ver onde isso se encaixa ao decorrer da nossa aula. Então, agora vamos conversar especificamente sobre a fotólise da água. Então, como a gente viu, na etapa fotoquímica, o primeiro passo vai ser a fotólise da água. E essa fotólise da água, vem pela palavra, quebra da água usando a energia solar. Energia luminosa, né? Nesse caso, solar. Aí aqui do lado a gente tem um esquema da molécula de água sendo quebrada, sendo clivada, dividida em duas pela energia solar. O hidrogênio vai ser usado na produção de glicose e o oxigênio vai ser usado na atmosfera de um modo geral. Aí aqui eu trouxe um modelo para vocês, feito com massinha, não deu para fazer com biscoito. Aqui, um modelo atômico de como seria a organização espacial de uma molécula de água, né, do H2O. Para mim, era muito estranho imaginar uma molécula dessa forma, porque a gente pensa sempre naquela estrutura linear, né, onde seria um ao lado do outro, né? Não vou destruir o modelo agora não, mas depois eu demonstro. Então, aqui primeiro só para vocês poderem observar como seria essa estrutura espacialmente. Então, se eu estou falando de quebrar, eu vou estar quebrando mesmo essa molécula. Então, se eu tenho a molécula aqui de H2O, enquanto eu tenho a presença de um oxigênio, eu vou ter dois hidrogênios. Então, essa quebra, eu vou simplesmente separar, eu vou clivar essas moléculas. O meu oxigênio vai ser liberado da atmosfera, então ele vai ser muito importante para a respiração de todos os organismos vivos que usam oxigênio como molécula energética, né? Enquanto o meu hidrogênio, que foi o que sobrou, ele vai ser usado na produção de glicose que a gente vai ver. E o que eu estava falando da estrutura, essa estrutura da água se chama angular. E os alunos costumam pensar que a estrutura, na verdade, seria algo linear, quando na verdade a gente tem que pensar nos prótons e nos elétrons que tem. Então, na verdade, os elétrons que a gente tem aqui no oxigênio vão fazer com que ele seja empurrado para baixo e que ele fique nessa estrutura, que seria a estrutura angular. É só um pouco de química, nada que vá assustar, assim eu espero. Então, só para demonstrar para vocês como seria essa organização. E aqui a gente traz que a absorção da energia pelas moléculas da clorofila, né, que a gente conversou daquele pigmento, vai excitar. Ou seja, elas vão ficar muito agitadas, né? Como não? Se movendo mesmo rapidamente. Isso vai fazer com que elas percam os elétrons. A gente estava conversando sobre os elétrons agora, dessa parte química.
E isso vai fazer com que eles sejam carreados por moléculas carreadoras. Um nome de uma dessas moléculas é o NADPH. Então ele vai ter o poder de pegar o, o elétron que estava sobrando em alguma molécula, né? Nesse caso, é só a gente imaginar, a gente tem aqui a estrutura, é só a gente imaginar que aqui tem elétrons sobrando, então vai de uma molécula carreadora, vai pegar esses elétrons e vai levar a um outro destino. Nunca pega esse elétron e leva a lugar nenhum. É sempre tem alguma outra molécula, algum outro substrato que está precisando. Então, para que essa clorofila consiga recuperar sua estabilidade, ela precisa captar os elétrons da água. Nesse processo, além da clorofila recuperar os seus elétrons, também acontece a produção de oxigênio. Então, mais uma vez, salientando, a produção de oxigênio não é uma coisa que está sendo relevante para a planta. Ah, vou produzir oxigênio. Não, ela está fazendo o processo dela de fotossíntese, de produzir os seus próprios compostos para a sua energia e acabou acontecendo de produzir oxigênio, que para a gente é ótimo, show, maravilhoso. Então, aqui só recapitulando o que está acontecendo. Então, o fato de estar da planta, né, absorvendo energia solar vai fazer com que as suas células, suas moléculas de clorofila fiquem extremamente agitadas. Então, ao passo que as moléculas vão começar a se mover e até se esbarrar mesmo uma na outra, isso vai fazer com que os seus elétrons eles fiquem muito excitados e eles acabem saindo. Nesse momento, as moléculas carregadoras de elétrons vão pegar e vão levar para outro local. Só que o que acontece é que ela fica desestabilizada, porque ela perdeu o elétron. Então ela precisa rapidamente recuperar. Então o que vai acontecer? Ela vai quebrar a molécula de água e vai roubar os elétrons da molécula de H2O, para que possa ficar estabilizada dessa forma. E nesse processo tem a produção de oxigênio, que é uma outra coisa muito interessante, porque quando a gente pensa em fotossíntese, somente quando a gente está lá no ensino fundamental e até mesmo no primário, né, quando a professora começa a explicar sobre esse assunto, a gente aprende que a planta pega o CO2 e transforma em O2. Então parece que a planta pega o CO2, né, a molécula, né, o carbono e o oxigênio, tira o carbono e joga o oxigênio para a gente. E na verdade a gente está vendo que a produção de oxigênio ela tem a ver com a água, não tem nada a ver com o dióxido de carbono, o que é algo, na minha opinião, pelo menos bastante interessante, né? Dando continuidade então à etapa fotoquímica, agora a gente vai entrar numa outra etapa, que é a fotofosforilação acíclica. Então, mais uma vez, vamos lá, né? Biologia, tudo é palavra. Então, acíclica, A é um prefixo de negação. Cíclica seria um ciclo. Então, acíclica é algo que não é um ciclo. Então, é uma coisa com um caminho diferente, linear, que seja. Mas não é um ciclo, né? Não é algo fechadinho. Então a gente estava falando sobre receber energia luminosa e a molécula de clorofila se tornar excitada e os elétrons saírem, né? Então o que vai acontecer? A energia solar ela vai incidir sobre a superfície da folha da planta e a clorofila, as moléculas, né, vão ficar muito agitadas e vão liberar os elétrons. Esses elétrons, né, do que a gente conversou, eles vão ser carreados, só que eles vão ser carreados para algum outro local. E o que vai acontecer na fosforilação cíclica é que esse elétron ele vai ser direcionado para uma outra clorofila. Então, ao receber energia luminosa, essa primeira clorofila, digamos assim, vai ficar altamente carregada e isso vai fazer com que os elétrons sejam afastados. Nesse momento, eles vão ser direcionados para uma outra clorofila. Nesse momento, onde só o elétron só está saindo e indo para um outro local, está tendo a síntese de ATP. Quando a clorofila perder os elétrons dela também, vai ter a formação de mais um outro composto, que é o NADPH. Então, aqui um macetezinho que eu botei aqui embaixo para ajudar a lembrar que na fotofosforilação acíclica, que tem dois A's, a gente vai ter a formação de ATP e NADPH. Mas é sempre legal a gente não só decorar por macete, né? A gente entender o processo. Então, a gente tem a formação de dois compostos energéticos nesse momento, porque a primeira clorofila está perdendo elétron para uma segunda clorofila. Então, nesse momento aqui, eu tive formação de ATP, de energia, adenosina trifosfato, né? E quando essa segunda clorofila, ela também perdeu seus elétrons, vai ter formação de NADPH. Então, são dois compostos diferentes, porque são dois momentos onde a gente tem a perda de elétrons. Aqui no esquema a gente tem, né, essa primeira molécula de clorofila recebendo energia luminosa e liberando os elétrons, que vai cair lá na cadeia transportadora de elétrons, né, um caminho onde o elétron vai percorrer e vai gerar a síntese
NADPH. Então, na formação acíclica, nós vamos ter a formação tanto do ATP quanto do NADPH. E aqui a gente tem sobre a fotofosforilação cíclica. Então, seria justamente o contrário. Ali a gente estava indo de uma clorofila para outra. Aqui, como é um ciclo, o elétron ele vai estar saindo dessa clorofila e voltando para essa mesma clorofila. Então, na fotofosforilação cíclica, os elétrons se afastam, mas vão voltar para a mesma clorofila. Então, vai ser um percurso mais curto, né, que ele vai percorrer. Então, eu não vou ter a formação de dois compostos. Lá eu tinha ATP e eu tinha NADPH. Aqui eu vou ter só do ATP, porque o elétron vai estar se afastando, mas ele vai estar voltando para a mesma clorofila. Então, aqui a gente tem um esquema do mesmo modo, né? Então, a energia luminosa vai excitar essa molécula de clorofila, isso vai fazer com que os seus elétrons acabem saindo, né, daquele orbital, daquela órbita, e sejam transportados por um carreador. Só que nesse momento ele vai voltar para essa mesma clorofila, já que se trata da fotofosforilação cíclica. E aqui a gente só tem a formação de ATP. Mas, esqueci um macetinho também para tentar ajudar a lembrar, que a cíclica, que só tem um A, vai ter a formação só de um desses carreadores, que é o ATP, que geralmente é o que a gente sempre vai ouvir falar. Mas é sempre importante entender esses processos. E aqui eu trouxe um resumo para vocês do que seria a etapa fotoquímica. Então, seria a união da fotofosforilação, né, acíclica com a cíclica. Então, aqui a gente vai usar os termos fotossistema, que seriam conjuntos de proteínas, que nesse caso são enzimas, ou seja, são substâncias capazes de acelerar as reações. Então, complexos proteicos e enzimáticos são chamados fotossistema 2 e fotossistema 1. Aí aqui até tem um nome deles, que é P700 e P600. Mas vocês não precisam se atentar a isso, mas sim entender o processo de fotossistema 2 e fotossistema 1. E por mais estranho que pareça, a gente começa pelo fotossistema 2. Então, o fotossistema 2 vai ser aquele que vai doar os seus elétrons para uma outra clorofila. Vai doar a partir do momento que ele fica excitado com a energia luminosa, quando ele está recebendo. As suas células vão ficar completamente agitadas, suas moléculas de clorofila. Isso vai fazer com que ele perca os elétrons. Nesse momento que ele perde os elétrons, moléculas carregadoras de elétrons vão pegar esses elétrons e vão estar transferindo para um outro local. Esse outro local seria uma outra clorofila, que seria o complexo enzimático 1, né? O fotossistema 1. Então, aqui a gente tem que ao receber energia luminosa, o fotossistema 2 vai transferir os seus elétrons através da cadeia transportadora para uma outra clorofila. Seria justamente o acíclico, né? Não está vindo para ele próprio. E nesse momento a gente vai ter a síntese de ATP. E no momento que chegar no fotossistema 1, ele vai recuperar sua estabilidade, porque ele também tinha perdido elétrons. Só que ele recupera rapidamente do fotossistema 2. Já o fotossistema 2, para ele poder recuperar sua estabilidade, ele precisa da fotólise da água. Então, ele precisa quebrar a molécula da água para poder recuperar sua estabilidade. Porque não tem uma outra clorofila antes dele. Ele seria a clorofila primeira, digamos assim. Então, é ele que está doando elétron para a segunda clorofila. Então, para ele, ninguém doa. Por isso que é tão importante a fotólise da água. Mas voltando aqui para a parte do fotossistema da doação, né? O fotossistema 1 vai recuperar sua estabilidade a partir do fotossistema 2, que por sua vez vai transferir os elétrons através do NADP, que vai se reduzir indo ao NADPH. Então aqui a gente tem a formação de ATP e de NADPH. Então a gente vê a formação do ATP no momento que o fotossistema 2 está doando seu elétron, está sendo carreado para o fotossistema 1, e no momento que esses elétrons eles estão saindo do meu fotossistema 1, porque é aquilo que a gente conversou antes, né, lá na fotofosforilação cíclica, é como se fosse um caminho maior. Então, em um momento eu produzo ATP e no outro momento eu produzo NADPH, porque é uma distância muito maior, porque eu estou envolvendo duas clorofilas diferentes. Eu não estou falando somente de uma clorofila, né? E importante sempre ter em mente que essa estabilidade que o fotossistema 2 vai ter, vai ser graças à queda da molécula de água. Não tem uma outra clorofila para poder, digamos que, dar um suporte, para poder ajudar. Então é sempre importante lembrar dessa parte. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a etapa química, que seria essa antiga fase escura. Aqui nessa imagem que eu peguei até a fase oscura, mas seria a fase escura. Então, seria a partir do CO2,
a produção da glicose, né, que seria a energia para as células, que é a glicose também que a gente usa, né, a gente, do reino animal. Então, o objetivo dessa etapa é se transformar o CO2 em açúcar ou em algum outro carboidrato para que sejam usados na respiração, porque planta é um ser vivo como qualquer outro. Então, ele não faz só fotossíntese, ele precisa também fazer respiração celular. Na etapa química vai acontecer um conjunto de reações que não vão depender diretamente da luz. E daí o termo de fase escura, de etapa escura, remetendo a algo da noite, por não precisar diretamente da luz. Mas uma curiosidade que eu não sei se todo mundo já tinha ouvido falar. A principal enzima desse processo, que a gente vai ver já já qual é o nome dela, ela é dependente da luz para sua ativação. Então, se eu não tenho luz para ativar a minha enzima, como que esse processo vai acontecer? Ele vai acontecer muito mais lento. Porque se a gente lembrar um pouquinho de química e das primeiras aulas que a gente teve de bioquímica, a enzima é uma proteína, né, que vai catalisar uma reação. E catalisar é justamente o quê? É você aumentar a velocidade que aquilo vai acontecer. Você diminui a energia de ativação, ou seja, você diminui a energia ou que você precisa investir ali para aquilo ali começar. Então aquilo ali vai começar de uma maneira mais rápida e a velocidade vai ser muito mais rápida. Mas se eu dependo da luz para ativar essa minha enzima e eu não tenho luz, o processo vai ser muito, muito, muito mais lento. Porque eu não vou ter aquela enzima para poder acelerar a velocidade da minha reação de um modo geral. E além disso, a fase química, né, essa que seria a antiga fase escura, ela é dependente de NADPH e ATP, que foi produzido lá na fase fotoquímica. Então, eu não tenho como ter uma etapa se eu não tiver outra etapa. São coisas complementares. Uma não é mais importante que a outra. As duas são igualmente importantes e elas precisam estar acontecendo sempre em sintonia. Então, para que eu possa chegar até a fase química, seria a fase escura, eu preciso ter passado pela fase fotoquímica para poder ter os substratos necessários e também preciso da energia solar para a ativação da minha enzima, para que tudo possa acontecer de uma maneira muito mais rápida e muito mais fluida. E agora vamos entrar na etapa química e vamos iniciar falando sobre o ciclo de Calvin. Primeiro, não precisa se assustar, pensar que vai ser muito difícil. O importante aqui é entender o processo, não decorar nomes, então não se preocupe. É um ciclo, então, didaticamente, a gente diz que o primeiro estágio é onde a ribulose, que é um composto, vai estar como se estivesse esperando o CO2, que é a partir da condensação desses dois componentes que a gente vai ter a formação de um composto que vai ser essencial para esse processo. Mas como é um ciclo, você pode começar, quando você pegar seu livro, para estudar pela parte que você achar mais fácil. É porque didaticamente a gente acaba achando que é melhor, mais fácil de ser compreendido começar por esse momento. Então o CO2 ele vai se juntar a RuBP, a ribulose. A fixação desse dióxido de carbono, do CO2, ele vai ser catalisado por uma enzima chamada rubisco. Lembra que a gente acabou de conversar? Que tem uma enzima muito importante que para a ativação dela a gente precisa de energia luminosa. Essa enzima é a rubisco. Então, ela nada mais é do que a principal enzima do ciclo de Calvin. E sem a sua ativação, esse processo aconteceria de uma forma muito mais lenta, né? Então, a rubisco vai ser a enzima responsável pela fixação do CO2. Então, ela vai conseguir absorver esse CO2 para que ele possa ser incorporado e ser utilizado aqui no ciclo de Calvin. E nesse momento vai ter a formação de um composto de 6 carbonos, que vocês não precisam se atentar ao nome, mas entender que ele é altamente instável. Se um composto é altamente instável, isso significa que a qualquer momento, qualquer menor esforço pode fazer com que ele seja clivado, né, que ele seja quebrado. Então, o que vai acontecer é que essa molécula vai justamente se clivar, ela vai se partir ao meio, dando origem a duas outras moléculas. Então, se eu tinha antes uma molécula de 6 carbonos, nesse momento eu vou passar a ter duas outras moléculas de 3 carbonos, vindas dessa molécula mãe, digamos assim, de 6 carbonos. A PGA vai utilizar o ATP, a PGA são essas duas novas moléculas formadas, né? O 3-fosfoglicerato. Ele vai utilizar o ATP e o NADPH que a gente produziu lá na etapa fotoquímica, lembra que a gente falou que uma etapa precisa da outra? Então, o PGA, essa substância sintetizada aqui no ciclo de Calvin, ela vai precisar do ATP e do NADPH, que foram produzidos na etapa fotoquímica, para se transformar em um outro composto, chamado PGAL.
Então aqui a gente já vai ver que os produtos que foram obtidos anteriormente, eles já vão estar sendo utilizados. Porque a gente sabe que é importante produzir ATP, né, de pH, mas até então a gente não tinha entendido muito bem para quê. O PGAL vai ser um composto intermediário de outras vias metabólicas. Então, nesse momento, ele vai poder dar origem a outros caminhos, digamos assim. E a partir da sua molécula vai ter a formação de glicose, que vai ser usada na respiração celular, que foi como a gente havia dito, né? A respiração celular é um processo que vai acontecer por todos os organismos assim, né, de um modo geral, como tudo na biologia. Então é essencial que eu tenha glicose, que eu tenha energia para poder fazer a respiração. Não se trata apenas de fazer a fotossíntese. E aqui esse terceiro estágio seria que essas outras moléculas, né, uma saiu para poder formar a glicose, elas se condensem, se recombinem e vai se transformar numa nova ribulose, que foi aquela molécula que estava esperando antes o CO2. E esse ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses, porque a gente vai estar a maior parte do tempo trabalhando com carbonos de pentoses, né? Com 5 carbonos. Então, por isso que fica conhecido com esse nome. Algumas pessoas preferem chamar de ciclo de Calvin, outras de ciclo das pentoses. Mas o nome que vocês acharem e preferirem tá bem. E o que importa mesmo é entender. E aqui a gente tem uma demonstração com um pouco mais da parte química. Alguns nomes estão em inglês, mas é o estágio 1, estágio 2, estágio 3, como estava aqui agora. A única diferença é que aqui a gente está vendo a molécula mais na sua estrutura, né? Essa parte da linearidade, de ser angular, da geometria, né, que a gente estava falando lá na parte química, aqui já não interfere muita coisa. Só para vocês entenderem, então aqui a gente tem as moléculas de PGA, que as clustres de ATP, né, ATPs vão virar adenosinhas de fosfato, então vão estar perdendo moléculas de fosfato. Vai ter a formação de PGAL, vai ter a formação da glicose, que a gente pode ver aqui na parte de baixo, vai formar novas 5 moléculas que vão dar origem a uma ribulose que vai se condensar com CO2 e vai ter a rubisco e vai ficar sempre nesse estágio, né, aqui no ciclo de Calvin. Falando mais um pouco agora sobre a importância da rubisco. A rubisco é a principal enzima do ciclo de Calvin, como a gente acabou de ver, e para que ela tenha a sua ativação, ela precisa da energia luminosa. Então, apesar dela fazer parte da fase química, ela precisa de algo da fase fotoquímica, que seria a energia para a sua ativação, ou seja, para que aquele processo que a gente viu acontecendo no ciclo de Calvin aconteça de uma maneira mais eficaz, mais rápida. Mas além disso, a rubisco é importante para a própria fotossíntese, para o desenvolvimento da planta, para o seu crescimento, para a nutrição das suas células e para tudo isso. E ela tem uma importância gigantesca, tanto para a flora quanto para a fauna. Para a flora, pelo próprio desenvolvimento e para a gente ter uma diversidade, muitas espécies diferentes. E para a fauna, porque é através da fotossíntese também que a gente consegue o oxigênio que nós precisamos para respirar. E além disso, o processo fotossintético está diretamente atrelado com a fixação de CO2, que a gente viu que também acontece no ciclo de Calvin, através da enzima rubisco, que vai catalisar esse processo, ou seja, que vai estar acelerando tudo isso. E uma notícia que me chamou muita atenção quando eu fui pesquisar em relação ao rubisco, isso a sua importância, foi que tem um estudo sendo feito usando a rubisco como uma enzima que pode nos salvar do aquecimento global, já que essas medidas paliativas propostas de diminuir a queima de combustíveis fósseis, essas mudanças que a ONU se reúne, faz a Agenda 2030, tudo isso até agora não está dando os resultados esperados, os cientistas apelaram para pensar em outras alternativas, fazendo uso da biotecnologia. E isso fala basicamente sobre o uso de uma bactéria para que ela possa absorver o CO2. Então, essa bactéria se chama Escherichia coli, não sei se eu falei corretamente. E a intenção seria fazer uma versão melhorada dessa bactéria. Essa bactéria ela já possui diversas enzimas presentes no ciclo de Calvin, faltando apenas duas enzimas. Então, os pesquisadores eles pretendem adicionar essas duas enzimas para que essa bactéria possa fazer a fixação do CO2, o que vai ser uma forma de pegar esse CO2 que está em excesso na nossa atmosfera do aquecimento global, né? Essas queimas de combustíveis fósseis e toda essa ação humana que tem um impacto gigantesco,
e reter, e simplesmente diminuir a quantidade de CO2 que tem na atmosfera. E o estudo ainda fala mais, fala que é capaz de captar o CO2 e converter em moléculas que você vai precisar somente para você viver, porque essa bactéria ela é encontrada no intestino humano. Então seria basicamente a gente não precisa se alimentar e ainda conseguir fixar o CO2, que seria de uma enorme ajuda para o aquecimento global e para o efeito de vida no planeta Terra. Então foi uma coisa que chamou muita atenção, para mim pelo menos, mas a biotecnologia está aí justamente para isso, né? Para nos proporcionar coisas que talvez a gente não tenha conseguido pensar. O estudo ainda está em andamento, é um estudo muito atual, ele começou agora em dezembro de 2019, então ele ainda não completou nenhum ano e ele ainda está em andamento, mas é uma coisa a se pensar. Talvez essa medida acabe sendo radical, talvez, mas é uma forma de tentar diminuir o impacto humano que a gente mesmo tem causado e agora com uma atitude nossa mesmo, né? Com algo que vai interferir de fato nas nossas vidas, digamos assim. Então a gente estava falando sobre o aquecimento global, né, sobre efeito estufa e fotossíntese, e eu acho esse um assunto completamente pertinente nessa aula. E eu acredito que a biologia deva ser um tema transversal e deva abraçar assuntos que, assim como a biologia, são transversais. Então a gente precisa falar sobre cultura, sobre meio ambiente, sobre questões de ecologia e tudo que nos atravessa. Então a gente vai falar um pouco sobre o aquecimento global e o efeito estufa. Primeiro ponto, sempre tem em mente que o efeito estufa é algo benéfico. É um processo natural onde gases vão ficar ao redor da Terra e ele vai garantir que a gente não perca temperatura muito rápido, porque senão os raios solares bateriam na Terra e eles voltariam e o calor não ia ficar aqui. E o calor é algo extremamente necessário para que a gente possa ter as formas de vida, né? Afinal de contas, se o planeta fosse a menos 2, pelo menos vida humana, a gente já sabia que não ia ter, né? Talvez algumas bactérias mais humanas e da maioria dos animais não conseguiriam suportar tanto frio, né? Nem tanto calor. Então, o efeito estufa é um processo natural, que ele é necessário para a manutenção da vida. E um dos gases do efeito estufa é o CO2. Até aí, tudo ótimo. Mas o que tem acontecido é que, por meio da ação antrópica, ou seja, da ação humana, né, das nossas atividades no planeta, a quantidade desse gás vem aumentando exponencialmente de uma forma assustadora. Se a gente for pesquisar qualquer coisa sobre o meio ambiente, a gente vê que as emissões de gases poluentes só vêm aumentando. E isso acabou aumentando drasticamente o efeito estufa. Então, o efeito estufa era para ser algo bom, natural, para manter o calor aqui necessário para a manutenção da vida, mas está extrapolando isso tudo, que é o que está acabando gerando o aquecimento global, ou seja, um aquecimento além do que era para ter do nosso globo terrestre. E aqui do lado a gente tem uma imagem falando sobre o ciclo global do carbono. E o que isso vai ter com o aquecimento global, né? Então aqui a gente tem a fotossíntese como o evento, o processo capaz de fixar o CO2. Mas aqui na própria imagem a gente já consegue parar para pensar. Tem uma indústria aqui enorme e tem 4 árvores no cantinho da imagem. Ou seja, a gente está chegando num ponto que a ação humana está se tornando tão grande que a gente tem pouquíssimas plantas para muita indústria. As indústrias estão cada vez mais indústrias e nós, né, com nossos carros, nossos hábitos de vida, liberando cada vez mais gases poluentes, como, por exemplo, o CO2 nesse caso, e a plantinha, coitada, está cada vez em menor quantidade, em mais desvantagem. Então, a quantidade de CO2 para ela poder absorver acabou se tornando enorme e ela simplesmente não dá conta. Porque são diversas fontes, né? Que a gente tem emissões antropogênicas de um modo geral, mas são indústrias, são carros, são os nossos hábitos de um modo geral. A própria decomposição, que também acaba gerando CO2. Então, é muito complicado quando a gente fala em relação a planta conseguir absorver esse CO2, mas se a gente também não faz por onde ter uma quantidade de planta que seja equilibrada para o nosso meio ecológico, né, para a nossa vida, digamos assim. E aqui eu trago uma imagem para resumir tudo que a gente falou sobre a fotossíntese, né? Então aqui no meio a gente tem o cloroplasto, essa organela aqui verdinha que a gente conversou. E a gente tem a energia solar, a energia luminosa. A gente sabe que é o Sol. Então, primeiro a gente vai ter a etapa fotoquímica, que a gente viu que antigamente, e a gente pode deixar em alguns vídeos ainda, é a fase clara, e a etapa química, que é a fase escura. Lembrando que a etapa fotoquímica, ela precisa da água.
Então, é a partir da fotólise da água, ou seja, da quebra da molécula da água, através da energia luminosa do Sol, que eu vou ter a liberação de oxigênio. Então, o oxigênio é um produto que a gente vai obter ainda na etapa fotoquímica. Então, não tem nada a ver com a presença do CO2, tem a ver com a presença do H2O, da água. E aqui na etapa fotoquímica, a gente vai ter subprodutos, produtos, na verdade, formados como o ATP e o NADPH, que vão ser utilizados quando a gente estiver lá na etapa química. Na etapa química, a gente vai usar o dióxido de carbono, que está na nossa atmosfera. Ele vai ser fixado pela enzima Rubisco, dentro do ciclo de Calvin-Benson, como a gente viu. E aqui a gente vai ter glicose como resultado, vai ter energia. E vai continuar todo esse processo. Então, é importante lembrar que a etapa fotoquímica ela vai ocorrer nos tilacoides do cloroplasto. A etapa química vai acontecer no estroma do cloroplasto. E aqui, ambas as etapas, elas precisam da energia solar, na etapa fotoquímica, porque a fotólise precisa dessa energia solar, e na etapa química, porque precisa de um produto da etapa fotoquímica, então uma etapa não pode ocorrer sem a outra. E além disso, a rubisco, que é a principal enzima, ela tem a sua ativação a partir da energia solar. Então seria um processo muito mais lento caso não tenha energia solar. Mas de um modo geral, a gente consegue fazer um paralelo se que uma precisa, digamos que muito mais da energia solar do que a outra que só precisa dos produtos. E a gente vai ver as diferentes formas que a fotossíntese pode ocorrer. Então, esse aqui é só um quadro para ilustrar um pouco dessa diferença. E vale sempre lembrar, né, que o oxigênio ele vai ser produzido, então, na etapa fotoquímica, enquanto a glicose ela vai ser produzida na etapa química, nessa segunda etapa do processo fotossintético. O tema da nossa aula foi fotossíntese e vai continuar sendo até o final dela, mas a gente não pode deixar de falar de assuntos que vão atravessar o nosso tema principal. Então, a gente precisa falar sobre a respiração celular. Não é porque o nosso organismo que a gente está estudando é um organismo fotossintético, um organismo autotrófico, que ele faz apenas fotossíntese. Assim como qualquer outro ser vivo, ele também precisa fazer a sua respiração celular. Então, a fotossíntese e a respiração celular são processos que vão conversar entre si. A gente vai ver que eles estão sempre associados. A planta vai utilizar parte do oxigênio e da glicose que ela obteve através da fotossíntese na respiração celular, que o objetivo também vai ser a síntese de ATP, assim como em nós, né? Que será utilizado ainda no metabolismo da própria célula. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando como que acontece a fotossíntese, né? Com a dependência da energia solar no cloroplasto, como a gente viu, com a produção de glicose, como a gente observou, e aqui a gente transformou essa energia solar em energia química, que era de fato o objetivo da fotossíntese, como a gente viu. E essa energia química vai ser direcionada para a mitocôndria, que vai ser onde vai acontecer a respiração celular. E aqui, quando a gente fala sobre respiração celular, a gente vai ver como esse assunto é importante e ele acontece de um jeito um pouco diferente, né, do que em nós, seres humanos, porque tem essa dependência, essa correlação com a fotossíntese que em nós já não temos, né. Então, a fotorrespiração vai ser um processo que vai unir tanto a fotossíntese quanto a respiração. De um modo resumido, a gente pode dizer que vai estar havendo a liberação de CO2, de modo a consumir o ATP e o oxigênio, assim como em nós seres humanos, né? Nós inspiramos o oxigênio e soltamos, né, e expiramos o CO2. Então, nesse momento, a planta vai estar fazendo a mesma coisa, não vai estar fazendo como na fotossíntese, que ela pega CO2 e libera oxigênio. Nesse momento, ela vai estar liberando CO2 e pegando da atmosfera o oxigênio. É um mecanismo dispendioso energeticamente, ou seja, vai gastar energia. A gente está falando do consumo de ATP, que seria nossa moeda energética. E esse processo ocorre porque a enzima Rubisco ela funciona de uma maneira que ela tem dois pontos de ação. Ela pode funcionar, né? Tanto ligada ao dióxido de carbono, tanto ligada ao CO2, como ligada ao oxigênio. Então, a partir do momento que a Rubisco, essa enzima, ela se ligar ao CO2, a gente vai estar envolvido no ciclo de Calvin, então a gente vai estar falando de fotossíntese. Mas no momento que a Rubisco se ligar ao oxigênio, a gente vai estar falando de fotorrespiração. Ela é uma enzima que ela tem sua função tanto carboxilase, tanto oxidase. Então, vai ser basicamente o seu lado ativo,
ou a quantidade do seu substrato, que vai determinar o funcionamento dessa enzima. Então, a gente pode dizer, de um modo geral, que o CO2 e o oxigênio, eles podem acabar competindo entre si por um local aqui na rubisco, que vai determinar se a planta precisa do ciclo de Calvin ou se precisa de fotorrespiração, que são processos completamente diferentes em relação à produção de energia. E aqui nós temos diferentes plantas, né? Eu trouxe esse slide com o intuito de mostrar para vocês como as plantas podem ser diversas, né? A gente tem diferenças muito grandes. Enquanto aqui o feijão ele é organizado todo em vagem, algumas plantas têm flores, outras já vão ter essa estrutura como se fosse uma espiga mesmo, né? O milho. Aí aqui a gente tem uma bromélia linda, gigante, que eu sou apaixonada por bromélia, talvez por isso elas estejam em tamanho aumentado, né? Mas, enfim, a questão aqui é levantar a discussão com vocês sobre a diversidade que existe, né? E diante de tudo isso, de plantas que vivem em ambientes mais secos e plantas que já gostam de ambientes mais úmidos, já gostam de um clima mais chuvoso, será que a fotossíntese ela vai acontecer da mesma maneira, de forma idêntica? Eu já desconfiaria que não, já daria esse chute para vocês, porque em biologia sempre tem uma exceção, né? Digamos que a exceção é sempre a regra. Então é muito difícil você ter algo que aconteça de uma maneira uniforme na natureza, porque sempre pode ter um ser particular. E o mesmo vai acontecer em relação à fotossíntese, em relação a essas plantas, como a gente vai ver. Então talvez esse organismo faça a fotossíntese de um jeito um pouco diferente do que esse. Claro que em todo o objetivo vai ser o mesmo, né? Produção de energia, e para o seu próprio metabolismo, e também vai acabar combinando a produção de oxigênio para todos os seres vivos, inclusive para a própria planta. Já que nós temos plantas diversas, como a gente está conversando no início da aula, né, eu mostrei meu livro para vocês, falei em relação ao problema dele que apareceu, que quando eu coloquei dentro de casa. Eu também tenho um cacto, que é meu cacto, o Flávio. Ele tá muito bonito agora, mas eu já teve uma época também que ele ficou muito feio, muito triste. Mas, assim, o cacto é muito mais fácil de cuidar, por exemplo, do que o meu lírio. Justamente por conta das suas necessidades, né? Então, enquanto eu descobri que um pode suportar o sol muito melhor, o outro não suporta tão bem. E essas mudanças, né, que a gente observa na planta, ela tem um porquê fisiológico. Então, talvez o cacto seja uma planta melhor adaptada ao clima muito quente do que o próprio lírio, que foi o que eu descobri depois pesquisando um pouco mais a fundo em relação a isso. Mas o que a gente viu é que existe uma diversidade enorme de plantas e que cada uma está adaptada a uma região diferente, seja a um clima de neve, que no caso não seria aqui no Brasil, né, não seriam os nossos biomas daqui, mas com diferenças muito grandes. A gente observa isso até aqui no Sudeste, quando a gente compara com o Nordeste, por exemplo, com a Caatinga, que as plantas são completamente diferentes. E essas diferenças, elas não refletem na fotossíntese, mas a fotossíntese que reflete nessas diferenças, né? Então, tudo tem um porquê. O cacto ele não tem vários espinhos na superfície. Aqui, então, a gente pode observar a presença dos espinhos. Ele não tem esses espinhos à toa, né? Esses afúrios à toa. Na verdade, a presença desses espinhos ou dos afúrios, dependendo da espécie que se tratar, que isso já é importante desenvolver um pouco mais para frente, ele tem um porquê, é uma folha modificada, porque se na verdade essa planta tivesse a sua folha aberta, assim, como no lírio, né, que eu mostrei para vocês, como em outras plantas, ele tá um pouquinho longe, agora não vai dar para pegar, que ele tem a folha bem aberta, ele tem uma superfície de contato muito grande, lembra que a gente estuda isso lá em química, em bioquímica, também um pouco quando fala de digestão? Quando está muito grande, tem uma superfície de contato muito grande. Então, a chance dele perder água numa folha desse tamanho é enorme. Então, o que a evolução fez? A evolução, né, como se fosse uma pessoa, mas não, a gente sabe que é um fenômeno que demorou anos e anos, ela fechou essa folha e transformou em um espinho. Então, é muito mais difícil você perder água numa superfície tão pequenininha, tão concentradinha, do que numa superfície esparramada, né, como se fosse uma folha grandona. Mas, enfim, isso foi só para contextualizar um pouco, falar sobre as diversas plantas. E agora a gente vai falar sobre o metabolismo C3. O metabolismo C3 vai ser aquele encontrado na grande maioria das plantas que a gente vai ver. Aí aqui eu trouxe a imagem de um ipê branco, que eu nunca tinha visto, achei muito bonito quando eu fiz a pesquisa.
E do tomate também, que é uma coisa que a gente come o tempo todo, mas a gente para até pensar que dá em pé, né? Então, a plantação de tomate também é uma coisa muito bonita. E eu trouxe aqui a imagem para vocês poderem ver. Então, é o metabolismo que a gente vai encontrar na maioria das plantas. E por que ele tem esse nome de C3? Porque o carbono, quando ele vai ser fixado pela enzima rubisco, ele vai ser fixado em carbonos, em compostos de 3 carbonos. Como a gente tinha visto lá no ciclo de Calvin, lembra que eu falei? Ah, não precisa se atentar aos nomes, mas então, o nome é PGA. Mas só de um modo geral, para entender que é fixado em compostos de 3 carbonos. Então, a gente tinha aquela molécula instável, né? Assim que fixou através da rubisco, a ribulose, com CO2, então a gente formou uma molécula grande de 6 carbonos, completamente instável, que se dividiu em 2 moléculas de PGA, cada uma com 3 carbonos. Então, o metabolismo C3 seria justamente aquele ciclo de Calvin, como a gente viu, acontecendo daquele jeito normal, não que o outro seja normal, mas daquele jeito mais tradicionalzinho, com as reações encadeadas daquela forma que a gente mostrou. E o que acontece? A partir do momento que a planta está em contato com o carbono, esse carbono está indo para o ciclo de Calvin. Então aqui a gente não faz estoque, igual a gente vai ver nos outros metabolismos. Então, a partir do momento que a planta tem contato com o carbono, esse carbono vai ser fixado pela enzima rubisco e vai ser jogado dentro do ciclo de Calvin para que possa acontecer a fase química da fotossíntese. E uma desvantagem desse metabolismo é que em um ambiente quente, por exemplo, né, numa caatinga, por exemplo, que a gente estava falando no Nordeste, a planta precisaria abrir seus estômatos. E com essa abertura dos estômatos, ela poderia acabar perdendo muita água. Então, realmente seria viável, seria algo positivo para a planta abrir os seus estômatos para poder absorver CO2, mas ao mesmo tempo abrir os estômatos e perder água se ela está num ambiente muito seco, os seus reservas de água já estão muito baixas. E, e com base nesse raciocínio, que a gente vai ver que tem alguns outros mecanismos de funcionamento da fotossíntese de outras plantas que acontece de uma forma distinta a essa. Mas essa é a forma que a maioria das plantas vai funcionar, o metabolismo natural da maioria delas, que é o metabolismo C3, então. E agora vamos falar sobre o metabolismo C4. Assim como o metabolismo C3, esse termo, né, C4, se refere à quantidade de carbono como esse composto fica armazenado dentro da planta. Então, nas plantas que têm metabolismo C4, o CO2 absorvido, ele não vai direto para o ciclo de Calvin. Então, essa já é a primeira diferença. Porque a C3, ela fixa o CO2, o dióxido de carbono, e joga diretamente no ciclo de Calvin. Então, não tem estoque. Já aqui nas plantas C4, que utilizam esse metabolismo, vai haver um estoque de carbono. Isso vai ser uma grande vantagem, porque se a planta estiver num ambiente muito seco, muito árido, ela não vai precisar abrir seus estômatos para poder absorver o carbono do CO2, né? E vai estar perdendo água. Então, ela não vai precisar fazer isso. A diferença seria que o metabolismo aqui é C4, ou seja, o carbono armazenado, ele vai ser armazenado na forma de 4 carbonos, como malato. Lá no metabolismo C3, ele é armazenado na forma de 3 carbonos, que era na forma de PGA, né, de fosfoglicerato 3. Nessas plantas, essas reações vão ser dependentes, as reações dependentes da luz vão estar fisicamente separadas das reações do ciclo de Calvin. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas vão acontecer em espaços diferentes. Então, enquanto as reações dependentes da luz, né, as reações da etapa fotoquímica, elas vão acontecer em um local, as reações do ciclo de Calvin, da etapa química, vão acontecer em outro local. Isso é algo muito interessante, porque até então a gente não tinha visto. Aí aqui a gente tem um exemplo de duas plantas que têm esse hábito, né? Que tem esse comportamento, que tem esse tipo de metabolismo, que é a cana-de-açúcar e o milho. E aqui a gente tem uma imagem que vai explicar um pouco melhor sobre por que que, uma fase vai ser em um local e outra fase vai ser em outro. Então aqui a gente tem uma folha, né? Aqui a gente tem o limbo foliar, o pecíolo. E aqui a gente tem a parte superior da folha e a gente está fazendo um corte e ampliando a imagem. Então, o que vai acontecer é que aqui na bainha, a gente vai ter o ciclo de Calvin, enquanto lá no mesófilo, ficou aqui no cantinho em cima do meu rosto, a gente vai ter a outra fase.
Então, nas células do mesófilo da folha, o carbono será armazenado em malato pela peptocarboxilase. Não precisa de desespero, esse monte de nome novo, vamos lá. O malato é só o nome do composto de 4 carbonos que está envolvido aqui no metabolismo C4. E a peptocarboxilase é uma enzima análoga ao rubisco, ou seja, é uma enzima responsável por fazer a fixação do CO2. Só que a rubisco ela vai estar fazendo a fixação do CO2 lá na bainha do feixe. Então, lá em outro lugar, tá vendo? Lá no interior da célula. Enquanto a Pepsi carboxilase vai estar aqui muito mais na região da superfície, né? Aqui onde a gente vai ter o mesófilo. Aqui está marcado, mas foi do slide anterior. Deixa eu tirar para não confundir. Então, já tem essa primeira diferença. Vão ter duas enzimas diferentes responsáveis pela fixação do CO2, mas essas enzimas vão estar em locais diferentes. Então, nas células do mesófilo, ou seja, aqui a gente vai ter a peptocarboxilase, que vai pegar esse CO2, ela vai ficar esperando CO2, assim como a regulose ficava, e vai armazenar ele em forma de malato, ou seja, um composto de 4 carbonos. E nas células da bainha, esse carbono vai ser destinado direto ao ciclo de Calvin pela rubisco. Então, essa diferença é muito importante e vale muito vocês lembrarem que isso cai muito em prova. Então, a diferença do metabolismo C4 para o C3 é esse. A diferença de localidade que vai ser de uma fase para outra. Uma fase vai ocorrer em um lugar e outra fase vai ocorrer em outra, que é um comportamento que você não via até agora no metabolismo das plantas C3. E agora falando em relação ao metabolismo das plantas câncer. Na verdade, primeiro eu quero falar com vocês um nome, né? Então, metabolismo ácido das classulates possui esse nome porque foi o metabolismo descoberto primeiro nas plantas da família Classulaceae, mas depois a gente viu que digo, biólogos, descobriram que, na verdade, era muito mais abrangente, né? Então envolvia muitas outras famílias, mas o nome permaneceu o mesmo. Então, é o metabolismo que vai funcionar a partir do fechamento dos estômagos. Beleza, até então o C4 também funcionava dessa forma. Só que aqui a diferença é que esse fechamento vai ser no período diurno, perdão. No período diurno, ou seja, durante o dia, essa planta vai fechar os seus estômagos, o que faz completo sentido, já que durante o dia as temperaturas, de um modo geral, em qualquer lugar, vão ser muito mais altas do que na parte da noite. Então, é uma adaptação ao tempo, ao clima extremamente seco, árido, e tanto que é um metabolismo que a gente encontra nas plantas, nas cactáceas, né, nos cactos e nas suculentas. O que vai acontecer é que a fixação do CO2 ela vai acontecer à noite, quando os estômagos vão se abrir. Então, a estrutura do estômago está lá o tempo inteiro. Só que, em um momento específico, ela se fecha, e em um momento específico, ela se abre. E ao contrário do metabolismo das plantas C4, isso vai estar associado com o período do dia. Então, durante o dia, as minhas plantas que utilizam do metabolismo CAM, elas vão estar com seus estômagos todos fechados, para evitar a perda de água, já que elas estão acostumadas com esse clima. E na parte da noite, esses estômagos vão se abrir, e o CO2 vai ser armazenado na forma de ácido málico no vacúolo. Então, aqui é completamente diferente. Aqui a gente já vai armazenar de uma outra forma. Lá a gente armazenava com um composto de 4 carbonos, que aí se chamava malato. E aqui a gente vai armazenar no vacúolo como ácido málico. Mas daí tudo bem, né? A mesma coisa. Mas no vacúolo. Então, lá a gente tinha essa diferença de localidade. E aqui a gente vai ter a diferença do tempo. Porque o meu estômago, durante o dia, ele está fechado. Durante a noite, ele está aberto. Então, a minha fase escura, ela está sendo completamente separada da minha fase clara pelo tempo. Porque não tem como uma coisa acontecer se o estômago está fechado. Não tem como eu estar absorvendo CO2, não tem como eu fazer outras coisas, entendeu? Então, ao amanhecer, com a abertura dos meus estômagos, o composto vai para o cloroplasto, onde vai ser convertido em CO2 e depois em piruvato. Piruvato, aquele que a gente viu lá na glicose, qual a importância dele, a planta precisa disso tudo. Então, aqui, as reações dependentes da luz e o ciclo de Calvin vão estar separados temporalmente, ou seja, ao contrário do que eram nas plantas cães,
que eram por espaço mesmo, né? Umas estavam em algumas células e outras estavam em outras, aqui vai ser em relação ao tempo, em relação ao dia e à noite. E aqui a gente trouxe eu trouxe a imagem de uma cactácea que eu acho muito fofa, que é um cacto bem pequenininho. E aqui do lado tem a espada de São Jorge, não sei se ela vai ver legal, porque tem a minha imagem em cima, mas é a espada de São Jorge, que são plantas que têm esse metabolismo campo, que é um metabolismo completamente inteligente, que vai visar diminuir a perda de água e ainda faz essa divisão de espaço de temperatura, né? Durante o dia as temperaturas, de um modo geral, são muito mais altas do que na parte da noite. E isso acaba servindo como defesa, né? Como método evolutivo benéfico para esses organismos. Então, aqui nesse slide, a gente vai ter um resumo sobre como é o funcionamento desses metabolismos alternativos ao tradicional. Então, vamos primeiro partir do que seria esse tradicional, né? Que seria o mais comum, que seria a fotossíntese do metabolismo das plantas C3. Lembrando que esse C3 se refere a compostos que são armazenados na forma de 3 carbonos, que a gente tem como PGA. Então, aqui a gente tem o limbo foliar, né? Então, aqui são as células que constituem a parte superior da folha mesmo. E aqui os estômatos, por onde o CO2 vai entrar, mas também por onde vai ocorrer a perda de água. Então, o que vai acontecer é que o CO2 vai entrar e vai diretamente para o ciclo de Calvin, onde vai ficar com PGA3, daí o nome de ciclo de C3, né? E acontece tudo numa boa, só que uma desvantagem desse processo é que não há estoque de carbono. Aí tem um metabolismo alternativo a esse, que é o metabolismo C4. Nele, o composto ele vai ser guardado como C4, que nesse caso aqui ele fica guardado como malato. Então, a gente vê a absorção do CO2 pelo estômago, assim como ocorre no metabolismo de C3, com a diferença que aqui é uma divisão espacial. Então, na célula do mesófilo, o CO2 ele vai estar sendo absorvido para você fazer para você não, para a planta poder fazer um estoque, para poder guardar para uma situação onde ela estiver precisando. Enquanto na célula da bainha vai ser diretamente jogado no ciclo de Calvin. Na bainha do feixe, a gente vai ter a presença da enzima rubisco, a enzima mais abundante do planeta, que a gente tinha conversado. Já na célula do mesófilo, a gente vai ter a pepcarboxilase, ou seja, uma enzima diferente responsável pela fixação do carbono. Então, tem essa diferença em relação ao espaço. Enquanto na fotossíntese das classuláceas, né, que são onde a gente vai encontrar os cactos e as suculentas da espada de São Jorge e algumas outras plantas, aqui a divisão vai ser tudo dentro da mesma célula, então a divisão vai ser só temporal, enquanto uma parte acontece à noite e outra parte acontece de dia. Ambas as plantas, tanto a C4 quanto a CAN, elas fecham seus estômagos, com a diferença que a planta CAN ela vai fechar os seus estômagos durante o dia, então o dia inteiro ela vai ficar com o estômago fechado, abrindo na parte da noite, que vai ser o momento que ela vai ter para fixar o carbono e para perder água se for o caso. E aqui a gente também tem o uso dessa mesma enzima, da pepcarboxilase, com a diferença que é tudo dentro da mesma célula. E aqui também usa o metabolismo da C4, então vai ficar armazenado como malato, como ácido mágico, mesma coisa. E aqui é só um esqueminha para mostrar mesmo as principais diferenças. Então, na C3 não tem estoque nenhum de carbono, na C4 e na CAN tem estoque de carbono. Na C4 acontece em absorção de carbono, acontece em locais diferentes para o estoque e para o ciclo de Calvin, e na fotossíntese do tipo CAN acontece tudo na mesma célula, com a diferença de tempo. Durante o dia o estômago fica fechado e à noite o estômago vai ficar aberto. Mas e as plantas carnívoras? Vocês acham que elas são capazes de realizar fotossíntese ou somente se alimentando de insetos elas conseguem toda a parte nutricional necessária? Primeiro é importante saber que essas plantas elas não são encontradas em solos aleatórios, elas são sempre encontradas em solos onde tem baixa quantidade de nutrientes, de fósforo, de amônia, de um modo geral.
Então, elas acabam tendo que complementar a sua dieta. Então, na verdade, sim, elas são plantas capazes de realizar fotossíntese. Aqui na foto a gente tem dos principais tipos de planta carnívora, que é aquela da boquinha, né, de jogo, que a gente sempre encontra, até no comercial de alguns remédios. E aqui é uma outra, que no seu interior tem um líquido onde ela lança suas enzimas para digerir o animal com ele ainda vivo. Então, sim, as plantas carnívoras, elas também realizam fotossíntese. Mas, como nós falamos, elas, por estarem em um solo muito pobre em potássio, em fósforo e nitrogênio, elas acabam tendo que complementar a sua alimentação. E os insetos são uma ótima fonte para elas de nutrientes. E também, por conta do seu tamanho, não dá para imaginar a planta carnívora comendo um animal muito grande, né? Então, ela se adequa a pequenos animais, a pequenos insetos. Então, para resumir tudo que a gente falou, aqui tem uma imagem falando um pouco do que aconteceu nas reações de claro e nas reações de escuro. A gente vai corrigir essas reações de claro, tudo bem que está entre aspas aqui, mas só para salientar mesmo, como etapa fotoquímica, ou seja, aquelas reações que precisam diretamente da energia solar. Então, a partir da energia solar, no caso, eu vou ter a quebra da molécula da água, então eu vou ter a fotólise da água. E a partir de então, vai ter a produção do oxigênio. Logo depois, vai entrar na fotofosforilação, que a gente vai ter a cíclica e a cíclica. Lembrando que na fotofosforilação acíclica, o elétron que foi excitado pela clorofila quando ela recebeu energia luminosa, ele vai ser direcionado para uma outra clorofila, por isso que ela é acíclica. E nesse processo a gente tem informação de ATP e de NADPH. E também tem a fotofosforilação cíclica, que o elétron ele sai da clorofila e ele volta para a mesma clorofila. Nesse processo, pelo percurso ser mais curto, a gente só vai ter a formação de ATP. Então, lá na etapa fotoquímica, a gente tem a formação de oxigênio, de ATP e de NADPH. Tudo a partir da fotólise da água e da fotofosforilação acíclica e cíclica. Beleza. Já nas reações de escuro, que seria, na verdade, a etapa química, que não vai depender diretamente da energia luminosa, mas, na verdade, depende dos produtos obtidos na fase fotoquímica, que seria o NADPH e o ATP, e a sua principal enzima também depende da energia solar para ser ativada. Ela não depende diretamente, mas acaba sendo. Então, nesse momento, a gente vai usar o ATP e o NADPH lá no ciclo de Calvin, onde vai ter a fixação do CO2 pela enzima rubisco. É como se a enzima estivesse lá esperando o CO2 chegar, se junta com a ribulose, entra no ciclo de Calvin, tem a produção da glicose, forma um composto de 6 carbonos. Um carbono vai ser direcionado para a formação da glicose e os outros 5 vai ser direcionado para dentro do ciclo mesmo, vai ficar rodando lá desse jeito. Então, o ciclo de Calvin-Benson, ciclo das pentoses, não importa. Então, nas reações de Spur ou na etapa química, vai ter CO2 entrando e a glicose sendo liberada. E sempre lembrando que plantas também fazem respiração, né? Que a gente viu aqui que a gente vai chamar de fotorrespiração. Então, vai acontecer algum momento que vai precisar que essa planta consuma oxigênio e libere CO2 para o meio ambiente. Então, foi basicamente isso que a gente tentou falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, pode me procurar. Espero que tenha corrido tudo bem. E é isso. Muito obrigada pela atenção, por terem assistido até agora. Um bom dia a todos e um bom final de semana. E aqui, por fim, no último slide, agradecendo com a imagem de um belíssimo IP que a gente tem na UERJ. Aqui ele está todo em amarelo, como a gente tinha falado, né? Chega o outono, a clorofila acaba sendo escondida pelos carotenoides e pelos outros pigmentos acessórios, e a gente acaba tendo uma imagem lindíssima, belíssima dessa, a UERJ que deixa a gente cheia de saudade, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero ter acrescentado na vida de vocês, muito além de ter ensinado sobre fotossíntese. Muito obrigada pela atenção e tenham todos um bom dia.